Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Está entrando no ar o programa Papo Psi, com a psicóloga Valdeci Oliveira. Um bate-papo aberto sobre saúde. Papo Psi, o programa. Saúde e bem-estar juntos, vamos conseguir. Com Valdeci Oliveira, papo vai fluir. Cada passo dado, novos caminhos a seguir. É o programa da saúde, um sonho a construir. Raiva, revolta e justiça. Olá, meus queridos ouvintes, que bom ter você aqui comigo em mais um bate-papo do nosso querido e maravilhoso Papo Psi. Comigo, psicóloga Valdeci Oliveira, e fico muito feliz em ter você aqui comigo, tá certo? Me conte aí, como é que você está? Me fale como é que tem sido a sua vida. Diga aí pra mim. Hoje a gente vai falar sobre uma emoção que muita gente tenta esconder. Que emoção é essa, Val? A raiva. Muitas pessoas tentam evitar ou até mesmo negar, porque socialmente raiva é uma emoção que não é muito legal de se sentir. Mas assim, meus amores, eu já quero começar falando algo importante para você. A raiva não é um problema. O problema é quando ela não é escutada. E hoje nós vamos juntos, vamos lá, entender o que está por detrás da raiva, dessa sensação de injustiça, da revolta, porque talvez você já tenha sentido isso. Sabe aquela indignação por algo que tenha acontecido, ou uma dor que vem, ou sei lá, uma irritação, ou até mesmo um silêncio, sabe aquele engolir o choro, ou até, sabe, uma situação de tensão por dentro. E eu quero te convidar neste momento a olhar para isso de uma outra forma. O problema não é a raiva, o problema é quando você age em meio à raiva, quando você traz um comportamento em meio à raiva e agride outra pessoa, ou através de palavras, ou através de ações, né? Então, aí sim é um problema, mas a raiva é uma emoção como qualquer outra e que precisa ser escutada. Peraí, por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou sentindo raiva? A emoção raiva é uma emoção que nos dá limites e dá limite a outras pessoas. Sabe aquele momento, eu às vezes atendo pessoas que dizem assim, eu não consigo dizer não. Ah, mas depois eu fico com raiva de mim, por que eu disse isso? Por que eu fiz isso? Por que eu me permiti viver essa relação abusiva? Por que eu me permiti emprestar esse dinheiro para uma pessoa que nunca vai me devolver? E aí, sabe, fica assim, ruminando aqueles pensamentos. Não era para eu ter feito isso, porque eu fiz isso. E aí, ai, que raiva de mim. Ai, que raiva de ciclaninho, porque me faz me sentir dessa forma. Porque eu não consigo dar limites a isso, aquilo. Então, assim, é necessário que a gente pare um pouquinho, tá? Para entender por que nós agimos dessa forma. O problema não é a emoção é evolutiva, ela nos ajuda. Sabe, a raiva, por exemplo, é uma emoção que assim é muito poderosa, porque ela vai nos ajudar a colocar limite em nós e limitarmos as outras pessoas. Porque, fala sério, tem gente folgada, né? Não? Ou se tem. Tem gente que se aproveita de certas situações e agem conosco de uma forma que não deveriam agir. E a raiva vai ser essa emoção que vai te ajudar a dar limite, tipo, chega. Para mim, chega, é até aqui, tô pela tampa.
Nordestino conhece aí, né? Essa linguagem. Tô por aqui, sabe? E faz um gesto assim acima da testa e faz aquele corte assim de tô por aqui. Chega, acabou. Ai, é exatamente essa emoção que vai te ajudar a dar um limite para certas situações que são estressoras, que são abusivas até, sabe? A raiva também é uma resposta à perda, perda de respeito, perda de espaço, perda de algo que você esperava, mas não recebeu. A psicologia nos ensina de uma forma muito querida que a raiva é uma emoção de defesa. Defender de quê, Val? Ela aparece em nós quando algo nos foi atravessado, quando fomos feridos, quando fomos desrespeitados. Mas tem algo muito importante, meus amores, que eu preciso te dizer. A raiva muitas vezes não é a emoção principal. Por trás dela existem outras coisitas aí, sabe? Uma sensação de tristeza, frustração e até mesmo uma sensação de abandono, de injustiça. Às vezes você olha assim e diz, eu tô com raiva, mas na verdade você está ferido. Talvez você esteja ferida. E você que está me ouvindo, em algum momento, você já se sentiu injustiçado por alguma coisa? Você já se sentiu insatisfeito ou injustiçado mesmo, né, por alguma ação ou reação de alguém? Seja, sei lá, dentro de casa, na sociedade ou até mesmo em relações que você não foi escutado, não foi ouvido, sabe? Diga para mim, essa raiva teve sentido? Diga aí. Mas eu quero dizer para você, tá? Sentir isso não faz de você uma pessoa ruim, faz de você alguém que percebe que algo aí não tá muito certo. Pouca gente também fala assim sobre isso, fala um pouquinho sobre isso. Muita gente não fala sobre alguns sentimentos, sabe? Mas eu quero dizer para você, pouca gente fala disso, mas a raiva faz parte do luto. Sério, Val. E pra gente, assim, da psicologia, a raiva, o luto, não é somente por morte física, né? Mas é toda perda significativa, uma perda de uma relação, uma perda de um corpo, né, que antes era, sabe as mamães aí, às vezes, quando engravidam, e aí o corpo muda, não muda não, meninas? Começa aí certas alterações hormonais, o corpo começa a ganhar algumas, né, flacidez em algumas regiões, a barriguinha sai, e aquele corpo não existe mais, né? E aí tem mães que dizem, ai meu Deus, quando eu tinha um corpo assim, eu tenho uma amiga que ela fala da filha dela. Eu dou muita risada, né? Ela diz assim, antes ela tem uma foto linda, assim, ela na praia, com aquele biquíni, aquele corpo fenomenal. Aí depois da gravidez, pronto, né? A filha dela hoje já é grandinha e tal, e ela diz, a filha, mamãe, como você era? Ela diz, pois é, foi você que fez isso. Aí eu dou risada e digo, não foi ela, foi você, né? Você tem ela sim, mas foi depois dela. Eu disse, sim, e por que você não foi para academia, não começou a fazer uma reeducação alimentar, né? Não sabe, enfrentou a situação de outras formas. Vai colocar culpa na menina, gente? E a gente dá muita risada com isso. Mas quantas pessoas procuram culpados, né, para os seus estágios de luto? E será que existem culpados? Sabe? São reflexões que são interessantes a gente fazer ao nosso respeito, porque muito poucas pessoas falam disso, mas a raiva também faz parte do luto. Quando nós perdemos algo ou alguém, não vem só a tristeza, vem revolta, vem questionamento, vem dor. Você já viveu isso? Você já perdeu alguma situação, um emprego, uma, uma área sentimental, em uma área sentimental, um relacionamento, ou alguém que você ama veio a óbito, né? Faleceu, ou sei lá, alguma situação, né? Um órgão, assim,
uma visão, um olfato, um paladar, uma audição, sabe? Uma questão sensorial. Fala para mim, não vem só tristeza, né? Vem revolta, vem questionamento, vem dor. A raiva no luto, muitas vezes, é um grito interno dizendo: isso não era para ser assim. Você já teve essa sensação? De às vezes você está vivenciando alguma coisa e dizer: poxa, isso não era para ser assim, poxa, poderia ter sido diferente. Porque comigo, né? Assim, eu tenho uma amiga que está vivenciando a situação do câncer e está sendo muito dolorido para ela, né? Muito dolorido. E aí ela conversando assim com a gente, uma das primeiras coisas que ela falou disse: por que comigo? Tanta gente ruim nesse mundo. Ela começou a se questionar, né? Tanta gente ruim, tanta gente que não valoriza a vida. Eu sou feliz no meu casamento, eu tenho um filho e tal, não sei o quê. Por que comigo? Como se, assim, a gente fosse, por algumas questões da nossa vida, nós tivéssemos que ser isentos de passar por certas situações. A gente está vivo, né? E como pessoas, como humanidade, por estarmos vivos, muitas vezes nós vamos passar por situações adversas, por dificuldades, por adversidades mesmo, né? Viver é injusto, não é não? Você concorda comigo? Ah, gente, não é fácil não, não é não? Conta aí pra mim, é só comigo que acontece isso, meu povo, por favor, não me deixem sozinha, por favor. É difícil viver, né? Já diz Titãs e Roberto Carlos, né? É preciso saber viver. É preciso saber viver, né? Porque quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer com a solidão, né? É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. A gente passa, sofrimento é inerente ao ser humano. A gente passa por circunstâncias adversas, várias variáveis estão aí nos envolvendo em todo o tempo, né? Às vezes somos aí atravessados por momentos difíceis, momentos que você olha assim, meu Deus, nunca imaginei passar por isso. Como essa minha amiga, por exemplo, né? Ela, eu sou isso, eu sou uma pessoa assim, assado, cozido. Então eu não merecia passar por isso. Ninguém merece, né, meu povo? É porque a gente às vezes pensa que coisas ruins vão acontecer sempre com o outro e nunca com a gente, né? E quando acontece, por que comigo? Porque Deus não está me vendo? É um castigo? Não, você é gente. Você é um ser humano. E como um ser humano, às vezes você vai passar por situações difíceis e tudo bem. Agora busca uma rede de apoio, busca alguém que você possa conversar, alguém que você possa colocar e expressar essa raiva de uma forma mais assertiva, sabe? Porque assim, eu quero te convidar neste momento a um momento de pausa. Pensa uma coisa aqui comigo, tá? Rapidinho. Qual foi a última vez que você sentiu raiva? Pensa aí um pouquinho. Qual foi a última vez que você sentiu raiva? Agora se pergunte algo. O que tinha por detrás dessa raiva? Talvez, meu amor, hoje você comece a entender algo novo sobre você. Se você está me ouvindo agora e percebeu que carrega coisas aí dentro, eu quero te dizer, meu amor, você não precisa lidar com isso sozinho. Você não precisa, minha linda, lidar com isso sozinha. Porque, assim, às vezes nós vivenciamos, sim, emoções que não são muito boas, né? A gente, de sentir, a gente quer sentir a emoção da alegria, a gente quer sentir a felicidade, a gente quer sentir, né, esse estado de espírito, a paz. A gente quer emanar coisas positivas e isso é tão bom. Mas as emoções ditas negativas, e elas não são negativas porque são ruins, mas é porque senti-las, né, nos traz sentimentos ruins. A gente não quer ficar triste. Quer ficar triste? Ah, ficar triste é tão ruim. Ah, aquele humor rebaixado. Ah, a gente fica tão assim, né? Mas a tristeza, ela também é uma emoção extremamente necessária. Porque nós vamos viver momentos na nossa vida
em que a tristeza vai modular, né? Vai nos trazer equilíbrio, porque a tristeza nos faz refletir, nos faz pensar na nossa vida, sabe? Nos dá aquela paradinha para refletir de onde viemos, como estamos, né? Então a tristeza é extremamente necessária. O nojo, por exemplo. Ai, já tive nojo de alguma comida? Se dá aquela cheiradinha assim, numa coisa assim, ih, tá azedo. Aí você faz aquela cara e assim, não vou comer isso. Já pensou o quanto nojo é necessário? Porque o nojo, a emoção nojo, que vai fazer você não comer uma coisa estragada, que vai te dar o grande livramento de comer uma coisa que, sabe, que não é bom para o seu organismo, né não? Então, olha como as emoções que às vezes sentidas não são muito legais, mas são extremamente protetoras, que são extremamente necessárias e que vão nos auxiliar em meio aos desafios que a vida nos coloca, né não? Porque a vida né? É necessário saber viver, né? E como é que a gente vai saber viver? Entendendo, tendo um equilíbrio entre essas emoções. Nós somos seres racionais, sim. Temos dois hemisférios aí, né, no nosso cérebro. Um hemisfério que é voltado ao racional, à consciência, à lógica, mas nós também temos um outro hemisfério que é relacionado às nossas emoções. Nós não somos 100% racionais. Nós temos as emoções. E que bom que temos esses dois hemisférios, né? Porque o que é inteligência emocional que está tendo tão assim, pô, tem que ter inteligência emocional, agora virou modinha aí, né? Ter inteligência emocional, você tem que ser inteligente emocionalmente. E o que é essa dita inteligência emocional? É você ter um equilíbrio entre esses dois hemisférios. Porque, fala sério, você lidar com uma pessoa extremamente racional todo o tempo, não dá raiva, não? Tem gente que é lógica o tempo todo, mas quando elas vão resolver a vida delas, tem tanta lógica e a emoção tá fora que isso é muito chato. Mas tem pessoas que são extremamente sensíveis o tempo todo, são emocionais. Todas as decisões são tomadas nas emoções, e isso também é terrível para a vida dela. A gente tem que ter um equilíbrio entre esses dois hemisférios. Hemisfério racional e emocional. Aí está a inteligência. É onde nós modulamos, temos um equilíbrio, né? Nas nossas decisões, nas nossas escolhas. E aí a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso, né? E se você que está me ouvindo aí agora percebe que tem algumas coisitas aí dentro, eu quero dizer para você, meu amor, você não precisa lidar com isso sozinho, não, nem sozinha. Daqui a pouco, no nosso segundo bloco, nós vamos falar um pouco mais como lidar com essa emoção. E sem se ferir, o que é melhor, né? E também sem ferir o outro, tá? Vamos lá? Bebe uma água, respira um pouquinho e volta aí comigo no segundo bloco. Beijinho. Tchau, tchau. Acesse o canal da Rádio Sertão 09 no YouTube. Lá você encontrará as playlists de programas apresentados aqui na Rádio Sertão 09. Se inscreva no canal e compartilhe. Canal Rádio Sertão 09 no YouTube. Mais uma forma de comunicar o bem. Não perca! Todos os sábados aqui na Sertão 09, o programa Papo Psi com a psicóloga Valdeci Oliveira. Um bate-papo aberto sobre saúde. Papo Psi, todos os sábados a partir das 13 horas. Ouça de segunda a sexta-feira a partir das 13 horas o programa Semear, com Evangelista Costa. Louvor, meditação, mensagem, oração e muito mais. Programa Semear, semeando sementes de amor e fé. 09, a melhor programação do seu rádio, a diversão, sem limitação, transmitindo alegria, serviço e emoção. 009, a rádio do seu coração. Olá, olá! E aí, galerinha do Papo Psi, aqui é a psicóloga Valdeci Oliveira. Para mim é uma grande alegria estar com vocês, tá certo?
estamos de volta aí no nosso Papo Psi. E se você está comigo até agora, voltando no nosso segundo bloco, é porque isso fez sentido para você, né? Mas me conta, como é que você tem reagido ou tem percebido essa emoção tão importante, tão assim, de um equilíbrio extremo como a raiva? Fala aí pra mim, você que está aí nos ouvindo pelo canal da Web Rádio Sertão 09, no YouTube, me conta aí nos comentários, como é que você reage à raiva? Como é que a raiva, essa emoção extremamente importante, tem sido para você? Dá aquele likezão aí, por favor, vocês que estão aí nos acompanhando pelo canal da Web Rádio Sertão 09 no YouTube, aquele likezão. Comenta as nossas programações, porque tudo aqui é realizado com muito amor para você. Eu quero agradecer também às nossas rádios parceiras, né? Os nossos queridos que têm retransmitido as nossas programações. Muito obrigada a cada diretor, a cada galerinha que tem sido assim parceria forte, que tem retransmitido assim as nossas programações. Muito obrigada. Aqui está o nosso coraçãozinho para cada um de vocês, tá certo? E para você que nesse sábado está aí ligadinho, está aí ligadinha com a gente, muito obrigada, gente. Eu não tenho palavras, sabe, para descrever, para falar o quanto eu sou grata a Deus e a você por estar aqui comigo. Eu fico muito feliz, né? Quando eu vejo pessoas assim, falando sobre o Papo Psi, falando da extrema importância, o quanto tem sido importante estar aqui conosco no Papo Psi, o quanto tem sido revelador, né? Já recebi uma mensagem uma vez de uma querida dizendo: Val, tem sido assim revelador. Eu tenho redescobrido coisas em mim que, assim, tem me feito ver a vida de uma outra forma. E, gente, isso para nós é extremamente importante. Eu fico muito feliz, esse é o meu papel enquanto profissional da área da psicologia. Já ouvi pessoas dizendo: Val, tem uma forma de falar diferente. Você traz assuntos que são sérios e assuntos que são, às vezes, tão complicados de entender, e você traz de uma forma que a gente consegue ter um conhecimento, e isso para mim é maravilhoso. Eu acho que facilitar o conhecimento é extremamente importante. Porque imagine se eu fosse psicologar aqui, né? E fosse psicologando, sabe? Trazendo de uma forma que as pessoas que lidam na área, que têm o conhecimento técnico, científico, vão compreender. Mas e as outras pessoas que não fazem parte da área como profissionais? A gente fica chato, né, não? Então vamos facilitar o negócio, vamos viver de uma forma mais leve e fácil, por favor, me ajuda? Você me ajuda? Que bom! Então eu quero te agradecer, porque se você está aqui comigo até agora, é porque esse assunto tocou em algum lugar. O número do meu WhatsApp, né? Algumas pessoas me perguntam, 719-8860-6425, 71, vamos lá? 719-8860-6425. As minhas redes sociais, @psicóloga Valdeci Oliveira. Vai lá, segue, dá aquela curtida, sabe? Me acompanha aí, a gente sempre tá buscando colocar coisas novas, trazendo coisas assim bacanas para nossa interação e conhecimento, tá certo? Então a pergunta agora não é mais por que eu sinto raiva, porque você já entendeu que a raiva é uma emoção, assim como uma alegria, a tristeza, o nojo e tantas outras emoções extremamente importantes. A raiva também faz parte desse time, né? Ela também é extremamente importante. Agora, o importante é entender o que eu faço com ela. O que eu faço com essa raiva? Bom, Val, já entendi que raiva é uma emoção, que ela é uma emoção importante, que vai me ajudar a colocar limites nas minhas relações e limites em mim, né? Vai me ajudar a me manter de uma forma respeitosa em uma relação, entendendo que até aqui eu vou, até aqui chega, né? Assim, a raiva é uma emoção que vai me ajudar
quando eu me sinto injustiçada, sabe, eu me sinto ferida, é a raiva que vai vir ali para que eu me posicione em meio àquilo. Agora, é claro que eu devo fazer e sentir essa raiva e me comportar de uma forma assertiva. Isso não me dá o direito de machucar e ferir pessoas porque eu fui ferida, porque eu fui machucada, né? Aí, senão a gente se coloca e se torna igualzinho a pessoa que nos feriu, né? A primeira coisa, queridos, que nós precisamos entender é parar de brigar com o que você sente. Não vai adiantar. É a mesma coisa que muitas pessoas dizem, eu não quero pensar sobre isso, eu não quero falar sobre isso, então para mim essa situação não existe. O fato de você não querer pensar, o fato de você não querer falar, não significa que a raiva não existe, ela vai estar aí, né? E ela vai vir de várias formas, ela vai vir em todo momento, porque isso não foi elaborado, isso não foi, assim, transformado em consciência. Você não trouxe a consciência, o motivo pelo qual a raiz, que a raiva está surgindo. Então a gente precisa pensar, elaborar sobre isso. É a mesma coisa dizer, você não pensa no elefante branco. Vai pensar em quê? Não pensa. Tem um dito, né? Um ditado chinês que eu amo, até já falei aqui para vocês, né? Eu repito isso algumas vezes. Mas, enfim, vamos lá, Paulo Freire, né? Eu acredito que a repetição faz parte aí da aprendizagem, né? Então, tem esse ditado que eu gosto muito, que diz assim: você não pode impedir que pássaros sobrevoem a sua cabeça, mas, contudo, entretanto, você pode impedir que eles façam ninho nela. Você pode até não impedir que pensamentos venham, porque eles são efêmeros, eles vão vir, voltar e tal, eles surgem, plum, plum, vão surgindo assim. Mas você pode impedir, sabe? Você pode não impedir que eles venham, que eles venham, que eles venham, mas você pode impedir que eles morem nessa cabecinha rica, nessa cabecinha linda. Como? Trazendo sentidos para ele. Eu passei por uma situação essa semana, desde a semana passada, uma situação muito difícil com uma pessoa que eu amo demais. E foi uma mistura, foi uma miscelânea assim, de sentimentos. Veio raiva, veio tristeza, decepção, culpa. Gente, nossa, foi assim um inferno existencial. E assim, eu fiquei muito, assim, eu tive aula esse final de semana, todo final de semana passado. E assim, foi assim, bem pensativo para mim. Eu disse, não, peraí, eu preciso sentir isso. Parei, me tranquei no quarto, chorei horrores, né? Fiquei, por que eu tô sentindo isso? Comecei a pensar comigo mesma, eu me tranquei comigo, né? Dentro do meu quarto, parei e disse, peraí, o que que essa emoção tá tentando me dizer? Por que eu tô sentindo culpa? Por que eu estou sentindo medo? Por que eu estou sentindo tristeza? Por que eu estou sentindo raiva? Por que essa mistura de emoções? E aí eu comecei a pensar sobre aquilo, levei um tempo comigo mesma, pedi para ficar sozinha e fui pensar sobre tudo aquilo que eu estava vivenciando. E eu comecei sabe assim, a parar, a pensar, e comecei a ter luz sobre aquilo, sabe? Comecei a pensar, peraí, eu estou depositando confiança, expectativa demais em alguém, né? Foi uma situação que aconteceu com a pessoa que eu amo muito. Olha, Lion, gente, vocês lembram de Lion? Lion tá se achando, né? Aí ele fica latindo para as pessoas que passam na rua. Deixa eu fechar aqui a janela, que às vezes eu abro a janela assim para tomar um ventinho do mar. E é maravilhoso. Eu moro aqui em frente, às vezes eu fico aqui na sacada tomando esse arzinho assim, mas deixa eu fechar, porque lá tá se achando. Então vamos lá. Desculpa, tá, gente? Então eu fiquei pensando, fiquei pensativa e tal, e comecei a tentar entender em mim de onde é que vem esses sentimentos, por que eu estava assim. E aí eu comecei a pensar e fui chegando a possíveis soluções, né? Elaborando, percebendo e vivendo a dor, porque a gente é ruim, né? Não, gente, sentir raiva assim, em alguns momentos, é ruim às vezes sentir tristeza. Eu sou chorona por natureza, né? Eu externo muito assim, minha alma assim, muito em lágrimas, né? Assim, eu sou muito
dessa área. Se eu não tô legal, eu quero chorar, 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 coloco tudo para fora, depois eu respiro e vamos embora, vamos seguindo. E isso não é fragilidade. Para mim, isso é força. É a minha forma de resolver as minhas inquietações da alma. Porque eu também passo o quê? Ah, queridos, somos seres humanos. E como sujeitos, como pessoas, nós vamos vivenciar situações difíceis de traição. E foi exatamente isso, né, que eu estava vivenciando. Uma pessoa muito querida, uma amiga que para mim era uma amiga, né? Fez algo comigo que foi muito dolorido de entender que aquela pessoa fez aquilo, sabe? E foi algo muito sério, que eu não queria enxergar aquilo, porque era muito dolorido, ia ser muito decepcionante, sabe? Mas eu disse, não, eu preciso encarar isso. Parar de colocar, sabe, panos quentes, como a gente diz aqui na Bahia, né, que Salvador, e vamos enfrentar. E aí eu fui desenvolvendo fontes de mecanismos mesmo, né, possíveis, formas de enfrentamentos, com ajustamento, alguns ajustamentos criativos, que aí eu comecei a buscar em mim recursos para poder vivenciar aquela dor que a gente não quer, né? Mas a dor faz parte. E eu pensei, eu preciso enfrentar isso, mas eu vou enfrentar mais fortalecida. Primeiro fortalecendo um vínculo comigo mesmo, me reconectando comigo, entendendo que eu sou um ser humano e que eu vou passar por situações e que tudo bem, pessoas são decepcionáveis. O problema talvez não tenha sido ela, mas eu acredito que tenha sido eu, por ter colocado expectativas demais em outra pessoa. E quando a gente ama alguém, né, a gente deposita a nossa confiança em uma outra pessoa. E às vezes a gente esquece que pessoas são falhas, assim como também nós, às vezes, podemos decepcionar alguém, né? Então, assim, é algo que me fez refletir. E foi dolorido, que foi um parto passar por isso. Mas eu consegui passar. E hoje eu estou muito mais fortalecida nessa área. Consegui, assim, foi algo muito sério que essa pessoa fez, né? Mas, assim, foi uma amiga, como eu falei, né? Ou dita amiga, pseudo-amiga, e eu fui, sabe, liberei perdão para mim por ter me permitido vivenciar uma situação daquela, por ter depositado expectativas demais em uma pessoa que, sabe, que não merecia mesmo, né? E também a perdoei, né? E sentei, conversei, e disse, olha, a partir de hoje, esse é o limite, né? Assim, continua a amizade, se você quiser, mas até aqui é o limite. Eu não permito mais que você me invada dessa forma e não permito mais isso. Tá vendo como a raiva é necessária? A gente se coloca, a gente vive aquela emoção. Eu não usei desta emoção para me comportar de uma forma agressiva ou machucar a outra pessoa. Por mais que essa outra pessoa tenha me machucado, eu não sou ela. E eu não quero ser igual. Eu estou querendo cada dia me elevar enquanto pessoa, em crescimento. Porque é pelo outro, não é por mim mesmo. Quem está ganhando com isso sou eu. Eu não vou correr riscos de desenvolver doenças psicossomáticas em mim. Eu não vou correr risco de desenvolver outras coisas, doenças, porque muitas doenças vão acabando sendo desenvolvidas por conta da forma que nós não vamos elaborando as emoções. E é necessário elaborar. E eu precisei desse tempo de me trancar e ficar ali elaborando, pensando, chorando, falando coisas comigo mesma, sabe, lendo coisas, estudando, meditando, conversando Deus, que eu acredito em Deus, né? E graças a Deus por acreditar nele, que me ajuda a passar por certas situações. Ele é meu companheiro aí. Eu costumo brincar que Deus, Tiago e minha mãe são meus companheiros fiéis aí, que me suportam em amor, né? E a gente vai aprendendo com isso. E depois, de uma forma mais calma, sentei com meu esposo, contei para ele o que aconteceu. Ele disse, minha filha, você passou por isso, por que você não me chamou e tal? Eu disse, não queria trazer, né? Ele estava dando aula.
Eu disse, não, agora de uma forma mais acertada, eu quero sentar e conversar com você e passar para você. E foi tão bom, eu me senti tão assim, é como se eu tivesse passado por mais um nível, sabe? Crescendo mais um nível. E a gente vai crescendo. Você não está imune na vida de passar por situações que vão ser desafiadoras. Eu passei, você vai passar, e tudo bem, sabe? E o bom, graças a Deus, né? É por isso que é tão bom a gente ter também o nosso espaço de psicoterapia, de poder falar para um profissional, e eu tenho, né? Graças a Deus, esse espaço, não abro mão. E se você puder, faça isso também. Busque um profissional de psicoterapia, um profissional psicólogo, que é responsável, sério, que possa te ajudar a passar pelos desafios que a vida vai te proporcionar, porque vai. Pessoas são frágeis, são sensíveis, são falíveis, né? E a gente precisa preparar também o nosso emocional para vivenciar esses entraves que a vida vai nos proporcionando aí na jornada, né? Então, vamos seguindo. Por isso que a primeira coisa não é não sentir raiva, é entender o que você vai fazer com ela. Parar, em primeiro lugar, de parar de brigar mesmo com o que você sente. Sentir não é errado. O cuidado está com o que você faz com isso. Nomear o sentimento. O que é que eu estou sentindo? Entender o gatilho. Não agir por impulso. Sentir raiva não destrói, não. Agir sem consciência, sim. Por isso que diz que é necessário um tempo de elaboração, parar e dizer o que é que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo isso, qual a raiz. Se escutar o que essa emoção está tentando dizer para você. No processo terapêutico, a gente não elimina emoções. A gente aprende a escutar, compreender e transformar. Foi exatamente isso que eu fiz. O que era só explosão vira consciência. O que era dor começa a ter nome. E quando isso acontece, algo muito bonito nasce daí, sabe? Você percebe que você não está sozinho. Que outras pessoas sentem coisas parecidas. Que a sua dor é sua e faz sentido. Se você pudesse colocar em palavras agora, o que sua raiva diria de você? Talvez essa raiva dissesse para você: eu estou cansado, eu estou cansada. Ou, eu fui tão ferido, fui ferida. Ou, eu só queria ser ouvida, só queria ser ouvido. Hoje, meus amores, mais do que falar de raiva, a gente falou de cuidado. Cuidado com aquilo que você sente, com aquilo que você viveu. Isso é respeito. Com aquilo que ainda dói. E eu quero te deixar com isso nesse dia. Nem toda raiva, meu amor, precisa ser calada. Algumas precisam ser compreendidas. Por isso eu falo, pense em você um pouco. Val, isso não é egoísmo? Não, isso é autocuidado. Para você cuidar de outra pessoa, para você amar outra pessoa, em primeiro lugar você precisa se amar. Lembre-se, nós só vamos levar o outro onde nós chegamos. Obrigada por estar comigo até aqui. Que você possa sair desse programa um pouco mais consciente e menos culpado. E tenha mais cuidado com você. Lembre-se, meu amor, até aquilo que dói pode ser caminho de cura. E como eu sei disso, viu? Senão eu não estaria aqui falando com você nesse momento. Até aquilo que dói pode ser caminho de cura. Portanto, se cure um pouco mais. Olha para essa dor de uma forma diferente. Tenta olhar para ela e se perguntar: o que é que essa dor está tentando me dizer? O que é que eu percebo com ela? Faz uma autoanálise. Pense em você um pouco, tá bom? Beijocas, fica bem. Desejo para você um finalzinho de semana maravilhoso, mas também um início de semana com questões possíveis, reflexões possíveis, autocuidado, autoanálise e uma autoconsciência do que está acontecendo.
Te amo, obrigada por hoje. Fique bem, tá? Até semana que vem. Tchau, tchau. A Web Rádio Sertão 09 apresentou Papo Psi, com Valdeci Oliveira.